especializado nesse tipo de relacionamento. E a primeira pergunta que eu lhe faço, quero entender como psicóloga, que você explique também para a nossa audiência, talvez muitas pessoas ficaram pensando, né? Puxa, mas talvez um relacionamento aí permeado muito mais pelo interesse financeiro, será que é só isso? Isso basta? Ou isso é o mais importante para manter um relacionamento, para ter uma pessoa, talvez aí pela vida inteira ao seu lado? Então eu queria lhe perguntar, o que leva, doutor, uma pessoa a buscar esse tipo de relacionamento, né, pensando muito mais no benefício financeiro do que em outras coisas que a gente sabe que fazem parte de uma relação. Muito boa tarde. Boa tarde, Bruna. É sempre um prazer falar contigo. E como tu bem colocasse, essa relação ela é pautada por um tipo de contrato muito claro, né? Na maioria das vezes, as pessoas que fazem esse tipo de interação pessoal, que tem esse tipo de relacionamento, na realidade não estão interessadas numa relação íntima, afetiva. Elas realmente buscam uma companhia onde dentro desse contrato extremamente claro está uma certeza. Nós não somos um casal, né? E o que pauta, na verdade, a vida de um casal são outros laços também, né? O que a gente pode pensar sobre uma relação que tem um lastro pecuniário é que no momento em que essa relação se torna mais interessante do ponto de vista financeiro para a parte que é contratada, também vai se desfazer esse laço. Então, é uma relação extremamente arriscada do ponto de vista afetivo, porque mesmo quando as pessoas se colocam numa posição de relação pecuniária, a gente não tem tanta previsão assim de como é que nós, como seres humanos, vamos nos comportar diante do contato da relação continuada, sistemática com outra pessoa. E nesse tipo de contrato, nesse tipo de relação, alguém sempre pode sair muito machucado emocionalmente. Exatamente, doutora, porque até como você comentou, né, talvez ali o envolvimento inicial, a motivação, seja até como o Caio trouxe também, esse encontro, ele é num primeiro momento visando algo financeiro que a outra parte tem para oferecer. Mas e se realmente é um envolvimento ali e passa daquilo? Enfim, tem toda uma questão psicológica. É muito bom, doutora, que a gente traga também esse contraponto, né, esse outro lado disso, porque quando a gente fala de relacionamento, tem que ter também um alinhamento de expectativas, né? Doutora? É um caminhar junto em direção a um objetivo. Então, eu imagino assim, uma pessoa que está interessada em uma coisa ou outra, em outra coisa, né? Com perdão da redundância, mas é como se cada um puxasse para um lado. E aí, em qualquer tipo de relacionamento, qualquer configuração de relacionamento, pode ter frustração e pode não dar certo, né? Vamos pensar em dois pontos sobre esse fenômeno social. Vou colocar assim, até porque a gente não tem estudos tão consistentes, controlados, com todos os parâmetros estatísticos, né, que uma pesquisa pede. Se nós temos uma relação onde uma das pessoas tem um interesse financeiro, mas essa pessoa que contrata uma sugar baby, eu posso inferir pelo padrão de comportamento que pode ser uma pessoa com um transtorno chamado transtorno de ansiedade social. Ou seja, uma pessoa que pode ter dificuldades ou pode ter um conjunto de habilidades sociais um pouco mais reduzido, e nesse tipo de relação ter a possibilidade de uma interação com uma outra pessoa facilitada. Mas essa pessoa, pela condição, pela característica do transtorno, ela tem dificuldades de ter um contato com outras pessoas, de ter um relacionamento mais interessante, uma comunicação mais fluida com diversas pessoas. O que pode ocorrer também nesse caso é que essa pessoa vai se relacionar com essa sugar baby com essa pretensão de que esse relacionamento aconteça por uma relação financeira. Mas como é uma pessoa que já tem uma fragilidade psíquica importante de ser pensada, ela realmente corre o risco de se apaixonar, de ter um interesse afetivo por essa pessoa e de ficar dependente dessa relação.
Por outro lado, nós também podemos pensar que uma sugar baby não tem interesse em manter uma relação afetiva com essa pessoa que a contrata. Então, veja que nós aqui temos situações que são muito mais corriqueiras do que parecem e um tipo de relacionamento que é muito antigo, em que as pessoas, por um interesse financeiro, se unem, mas alguém dentro dessa relação pode ter esse tipo de transtorno que fala sobre um déficit nas habilidades sociais, na competência de manter uma relação com outras pessoas e até de se aproximar de alguém e manter um contato ou ter companhia, que na verdade é o que na maioria das vezes atrai essas pessoas, né, para esse tipo de relacionamento. E, na verdade, né, doutora, você tocou também num ponto importante, falou, e eu disse na abertura do programa, quer dizer, um relacionamento antigo, uma modalidade antiga. E eu acredito que, especialmente as mulheres, né, que lutaram tanto, batalharam tanto para conseguir sair desse estereótipo, né, desses casamentos muitas vezes arranjados, casamentos feitos pela questão do pai, que escolhia até muitas vezes pela questão financeira do cônjuge, do homem. Quer dizer, a gente batalhou tanto para sair desse estereótipo de se juntar por dinheiro, né, pela questão financeira, e aí pode ser um pouco polêmico o que eu vou lhe perguntar, mas eu queria a tua opinião, porque você, mais que opinião, tem conhecimento para falar sobre isso. Você acredita, doutora, que há uma espécie de retrocesso da nossa sociedade também, uma vez que essa liberdade de poder escolher e ir muito além da questão financeira para se relacionar com alguém, é como se a gente estivesse aí voltando algumas casinhas? Com certeza, Bruna. E não é só nesse aspecto, né? Porque se nós temos aqui alguns elementos que nos mostram uma fragilidade econômica, ou em qualquer sentido, que coloca as mulheres numa situação de vulnerabilidade econômica e social, isso nos mostra, com certeza, que ainda falta muito suporte, tanto teórico quanto prático, na vida profissional das mulheres, para ver como um recurso ainda na vida delas. E, com certeza, nós podemos observar ainda que para cada avanço social, a gente sempre tem que olhar na história algum retrocesso social. E esse, com certeza, é um deles. Mesmo sendo um tipo de relação extremamente antigo, e nós tendo tido toda essa possibilidade de batalhar por posições profissionais, condições que nos deem condições materiais de evoluir dentro de uma carreira, ainda existe uma disparidade muito grande. Então, um pouco o que o convidado anterior falou sobre as possibilidades de oferecer condições materiais mais favorecidas para essas mulheres. Eu diria, as condições para que ela tenha um trabalho adequado e que a remunere de acordo para que ela não precise ou sequer passe pela cabeça ou que tenha isso como uma disponibilidade. Se acontecer, que seja por vontade e interesse de manter uma relação com essas características, né? Não seja por uma condição forçada econômica. Com certeza. Doutora, muito obrigada por trazer a sua visão aí baseado em conhecimento, em dados, né, em pesquisa, em relacionamento mesmo. Você que atende pessoas, então entende muito do cérebro, das emoções humanas. Eu agradeço muito sempre a sua participação tão lúcida, tão inteligente e brilhante aqui com a gente, viu, doutora? Seja sempre muito bem-vinda ao Conexão RS.